Oi, pessoal! Vamos continuar nossa revisão de Present Continuous. Agora nós vamos ver a forma interrogativa. Então, só lembrando que o Present Continuous, ele é um tempo que fala de ações imediatas, formado por dois verbos. O primeiro verbo é chamado de auxiliar. E o segundo verbo é o verbo principal. Neste tempo, present continuous, o verbo auxiliar é o verbo to be. E o verbo principal sofre alteração de se acrescentar nele o ing no final, que equivale ao NDO do português, que coloca os verbos no que a gente chama de gerúndio, né? Na forma gerúndia. Então, quando você coloca assim, falando, vendo, brincando. Então, em inglês, a gente coloca o ing no final para que o verbo tenha essa formatação de gerúndio. Então, é necessário, assim como em português, você precisa de dois verbos quando você usa o gerúndio. Em inglês também. E o auxiliar, assim como em português é o verbo estar, o verbo estar em inglês é o to be. Então, é ele que a gente vai usar. E como já foi dito algumas nas aulas passadas, nós, quando temos o verbo to be numa estrutura verbal, ele é que manda. Então, você vai seguir o padrão dele. Então, na interrogativa, assim como foi na negativa, nós vamos seguir o padrão de quando a gente usa o verbo to be puro, sozinho. Aqui ele está acompanhado com o verbo principal, mas é ele que continua mandando nessa regra aí de negativa, de interrogativa e também de short answers que a gente vai ver depois, nas respostas que a gente vai dar para essas perguntas, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos lembrar que quando a gente tem um verbo to be, uma frase, que a gente vai passar essa frase para interrogativa, primeiro passo, identifica o verbo to be. Segundo passo, o verbo to be vai passar para o início da frase ou, melhor dizendo, para antes do sujeito, que pode ter alguma outra palavrinha interrogativa antes, né? Então, a gente fala assim, ele vem para antes do sujeito. Então, você tem que saber quem é o verbo to be, quem é o sujeito da frase. E se a forma é interrogativa, não canso de dizer isso, se é interrogativa, você tem que colocar a interrogação. Não tem para onde correr, tá? É uma característica básica, né? Porque corresponde ao nome da forma interrogativa. Tem que ter interrogação. Vamos ver aqui? A primeira frase. I am disturbing you. Eu estou perturbando você. Eu estou abusando você. Essa é a tradução dessa frase. Então, nós temos aqui todos os elementos que a gente precisa. Eu tenho o sujeito, I. Eu tenho o verbo to be, am. Eu tenho o verbo principal, disturb, no gerúndio. Disturbing, com ing no final. Complemento, ok. O que é que eu faço? Vou identificar o verbo to be. Cadê o verbo to be? Am. Beleza. Am. O que é que eu vou fazer agora para transformar essa frase que eu estou afirmando que eu estou abusando você, para colocar na interrogativa? Vou perguntar, eu estou perturbando você? Aí, ó, o que é que eu vou fazer? Jogo o verbo to be para antes do sujeito. E óbvio, se eu estou começando uma frase, é óbvio que eu vou colocar essa palavra que está iniciando a frase com a letra maiúscula. Pelo amor de Deus! I em inglês é sempre com I maiúsculo. Pronto, já fiz essa inversão aí. Vou continuar a minha frase normal, como estava antes, porque eu troquei o lugar do verbo to be. Eu não vou acrescentar outro verbo to be aí, não, de jeito nenhum. Continuo, sigo minha frase e, obviamente, tenho que colocar a interrogação no final. Pronto, agora eu tô perguntando, tô te abusando? Eu tô perturbando você? Então, agora virou uma pergunta.
Vamos para a segunda frase. Tenho is. Ou melhor, tenho is. Is, que é o verbo to be desta frase. Is. E aí, vou começar. Letra maiúscula, passei o is aqui pra frente. He é nome próprio? Não, é pronome pessoal. Então, ele entra de novo aqui na frase, ele continua existindo aqui, mas com letra minúscula, porque ele não tá mais iniciando a frase. Fixing, consertando. Fix é consertar, fixing, consertando. His bike, a bicicleta dele. Então, eu estava afirmando que ele está consertando a sua bicicleta. Agora, eu estou perguntando, ele está consertando a bicicleta dele? Tá vendo? Não é difícil. Agora, se você ainda não conseguiu memorizar quem é o verbo to be numa frase, aí tá difícil, viu? Porque reclamar, todo mundo reclama. É verbo to be, tá doando verbo to be. Mas aí a gente bota pra fazer e faz errado. Então vamos botar como meta. Vou dominar esse verbo to be aí. Ok? E a última temos aqui, ó. You are paying attention. Vocês estão prestando atenção. Qual é o verbo to be? Are. Então pronto. Are you. Pronto, passei para antes do sujeito. Foi isso que eu fiz. Não pensa, olha, pelo amor de Deus, não pensa nessa regra como assim, troca o verbo to be de lugar. Não, tá? Porque você tem que pensar que você pegou o verbo to be e botou para antes do sujeito. Nesse caso, eu só coloquei frases que são pronominais, né? Sujeito pronominal. Eu não coloquei nome, mas se tivesse nome, 10 nomes aí, você passava o verbo to be lá para frente, para antes do sujeito. Paying, prestando, attention, atenção. Certinho aí, hein? Olha, pronto, tá perfeito. Não tá perfeito, porque faltou a interrogação. Vai marcar essa frase como certa aí, viu? Erradíssimo. Tem que ter interrogação. Não é só mudar o verbo to be de posição, mas é também colocar a interrogação no final da frase. Espero que tenham entendido. Lembrando que esse vídeo é para ajudar vocês a relembrarem aquilo que a gente estudou na nossa aula no Google Meet, tá? Um beijo, até a próxima!